Olá, meu amado, graça e paz, como é que você está? Eu espero que você esteja bem. Hoje eu vou continuar tratando sobre a idolatria da vida sentimental. Na última conversa que tivemos, eu permaneci falando sobre a desconfiguração sentimental de Jacó, né? Pontuei sobre a idolatria sentimental e sexual como um vício. Tratei da forma como a mulher cai numa idolatria sentimental e como o homem emerge numa idolatria sexual. Falamos também sobre rejeição, falamos do perigo de alimentar uma idolatria sentimental e outras coisas mais. E vamos continuar para terminar hoje essa parte de idolatria sentimental e sexual. Meu amado, quando você sai de uma idolatria sentimental e você desemboca numa decepção amorosa, eu acredito que quase todo mundo já teve uma decepção amorosa. Então, quando você sai da idolatria sentimental e entra numa decepção amorosa, você pode cair em uma dessas quatro situações que eu coloquei aqui no quadro, né? Que é a idolatria continuada, a autodestruição, a generalização coletiva ou a ressignificação espiritual. São essas quatro coisas. Quando você sai de uma idolatria sentimental e desemboca numa decepção amorosa, é inevitável que algumas coisas vão acontecer com você. Uma delas é a idolatria continuada. O que é idolatria continuada? É quando você culpa a pessoa que te decepcionou e para sarar essa dor, você troca de ídolo. Você troca de pessoa para esquecer a decepção que você teve com a outra. É por isso que tem gente que termina um casamento e logo, logo já começa um novo relacionamento. Tudo isso por causa da desilusão afetiva e destronou o ídolo que aquela pessoa tinha. É que nem remédio para dor de cabeça, é que nem paracetamol, neosaldina. Você está com dor de cabeça e você procura uma neosaldina. Né? Aquele namoro, aquele casamento acabou, aí deixou você com dor de cabeça. Né? Você ficou com dor de cabeça, aí você procura um remédio para tirar essa dor. E esse remédio muitas vezes é uma outra pessoa. É o João da Silva Doril ou Maria dos Santos Neosaldina. Aí você diz, caramba, agora sim, né? Eu quebrei minha cara aí com determinada pessoa, agora sim, essa outra aqui eu achei a mulher da minha vida. Graças a Deus eu tomei a decisão certa, mais linda do que aquela, mais esbelta do que aquela, mais inteligente do que aquela. Aí a mulher diz, mais carinhoso do que aquele, mais forte do que aquele, mais bonito do que aquele, mais rico do que aquele. Glória a Deus, ele é tudo, ela é tudo. Agora, por que que ele é tudo? Por que que ela é tudo? Porque você está com dor. Dor que você finge não ter. E essa pessoa que está com você hoje, ela está matando sua dor. Só que quando a sua dor acaba, porque tem uma hora que você consegue esquecer aquela outra pessoa e você consegue cicatrizar aquilo que a outra pessoa fez contra você. Então, quando a sua dor acaba, a pergunta que eu faço é: para que serve paracetamol quando a dor acaba? Para que serve a neosaldina? Quando a dor acaba, para que serve o Doril? Para nada. Então, existe o perigo de você descartar também essa outra pessoa.
Então, essa relação nova vira uma espécie também de idolatria continuada. Uma idolatria ou por você, que essa pessoa alimenta, ou sua idolatria por essa nova pessoa, porque talvez essa nova pessoa conseguiu arrancar a dor da relação anterior. E você entende que por conta disso, essa é a pessoa certa. E essa nova relação vai sendo desconstruída sem você perceber, como um boneco de neve ao sol. E junto com o boneco, você também vai sendo derretido, voltando ao mesmo formato do relacionamento anterior, porque você não foi curado do seu problema. Você apenas trocou de pessoa, você trocou de ídolo, mas você não foi transformado, você não foi curado na questão da idolatria. Só mudou a pessoa, só mudou o nome do personagem. Um novo ídolo. Isso é idolatria continuada. Mas também existe um outro caminho, quando você se decepciona com a pessoa que você criou muita expectativa. É o caminho que eu coloquei aqui no quadro da autodestruição. Você entra num ciclo de se martirizar, de se culpar o tempo inteiro, de viver procurando defeitos em você, talvez achando que o problema não estava na pessoa que decepcionou você, mas o problema é que você não teve competência para manter aquela pessoa na sua vida, né? Você só não percebe que o grande problema foi colocar aquela pessoa no lugar que era de Deus. E um terceiro caminho que você também pode cair é a generalização coletiva. O que é isso? Aqui é quando você se fecha totalmente para um novo relacionamento. Você passa a entender que todos os homens são iguais, que todas as mulheres são iguais, que ninguém presta, e com isso você vai se fechando numa ostra, onde a todo instante você olha para as pessoas com desconfiança, com desprezo, porque você já apanhou muito. E se você não tomar cuidado, você pode passar o resto da sua vida ressentido, magoado e solitário. Mas nós temos também, como eu coloquei no quadro, um quarto caminho que você pode encontrar numa decepção amorosa. É a ressignificação espiritual. Aqui, meu amado, é bênção. Aqui, mesmo talvez você perdendo o relacionamento, é bênção. Porque aqui é quando a ficha cai. A ficha cai e você percebe que Deus estava sendo colocado em segundo plano. E quando você encontra esse caminho, você consegue corrigir essa falha e ser feliz na vida sentimental. Porque Deus passa a ocupar o lugar certo. E o seu marido ou esposa também passa a ocupar o lugar certo, que não é o lugar da perfeição, não é o lugar de todas as suas necessidades supridas e não é o centro da sua vida. Muitas vezes, a desilusão amorosa não é um mal, mas é a solução da sua vida sentimental. Porque é com a decepção amorosa que você descobre como você lidava errado com sua vida afetiva. Voltando à história de Jacó, ele tinha um vazio gigante dentro dele. E ele correu atrás da solução na vida sentimental. Ele entendeu que a solução da vida dele, do vazio, era a vida sentimental. E Lia também tinha um vazio de rejeição, né? Por conta da rejeição. E ela tentou encontrar a identidade dela no fato de ser esposa de alguém. Agora preste atenção. A vida sentimental não dá certo quando a pessoa eleva o nível de expectativa nessa área. Por que ela não dá certo?
Porque, meu amado, esse fardo de perfeição, esse fardo de plenitude, esse fardo de expectativa e necessidade suprida, é um fardo que só Deus consegue carregar. Nenhum homem na sua vida consegue carregar. Nenhuma mulher na sua vida vai conseguir carregar. Por mais que a gente idealize em alguém a perfeição, isso nunca vai existir. Porque a idolatria sentimental já começa na estrutura. Porque o único que consegue ter estrutura para ser Deus é Deus. Se você coloca alguém no lugar que é de Deus, esse alguém não vai conseguir suportar o peso de ser Deus na sua vida. Então já começa o problema na estrutura. Eu coloquei aqui no quadro, né, do lado direito, a qualidade da sua fé está ligada ao objeto da sua fé. Pense um pouco nessa frase. A qualidade da sua fé está ligada ao objeto da sua fé. Preste atenção. O objeto da sua fé, o alvo da sua fé, porque fé tem que ter alvo. Você tem fé em algo ou em alguém. Toda fé tem um alvo. Toda fé tem um objeto. Então, o objeto da sua fé, o destino da sua fé, é que vai determinar o tamanho da sua fé, que foi o que eu coloquei aqui na segunda frase. O objeto da sua fé determina o tamanho da sua fé. Veja, o destino da sua fé determina a qualidade e a quantidade da sua fé. Eu não consegui ainda entender, pastor. Você vai entender agora. Eu pergunto a você, no que é que você coloca a sua fé? Aonde está a sua fé? Preste bastante atenção nisso. Deixa eu falar uma coisa. Sabe por que grande parte dos casamentos acaba? É porque grande parte dos casamentos é 100% fé e não amor. 100% fé e não amor. Ainda não entendi, pastor. Preste atenção. Todo casamento que tiver fundamentado em fé não vai durar muito tempo. Todo casamento que tiver fundamentado em fé não dura muito tempo. Como assim, pastor? Quero entender melhor isso. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Um casamento pautado na fé, como é um casamento pautado na fé? Quando você casa e coloca a fé na pessoa com quem você casou, a sua fé, ela é tão forte e tão grande como é aquela pessoa com quem você casou. Deu para entender? Quando você casa e você coloca a fé, a sua fé, na pessoa com quem você casou, a sua fé vai ser do tamanho daquela pessoa e a sua fé vai ser tão grande como aquela pessoa, porque ela é o alvo da sua fé. Lembra do que eu falei? O destino da sua fé é que vai determinar a qualidade e a quantidade da sua fé. A sua fé, meu amado, se move de acordo com o objeto da sua fé. Quando o seu objeto de fé oscila, a sua fé também oscila. Quando a pessoa para quem você aplicou a fé, ela oscila, a sua fé vai junto, porque o objeto da sua fé é quem determina a qualidade da sua fé. Então eu coloco a minha fé na minha esposa. No dia que ela pisar na bola, a minha fé vai afundar junto com ela. Porque a força que alimenta a minha fé acabou. A força da minha fé era ela. Aí eu falo para ela, independente do que você diga, eu não consigo mais acreditar em você. Não tem isso? Eu não consigo acreditar mais em você.
Isso quer dizer o quê? Que eu perdi a fé nela. E aí a relação acaba. Agora, se você colocou a fé em Deus, é por isso que veja como as coisas elas vão, a explicação vai ficando mais compreensível, porque a idolatria sentimental e sexual, a idolatria afetiva, ela está no fato de você pôr a sua fé em alguém que não é perfeito e que não tem condições de suprir suas expectativas sempre. Então, essa pessoa vai pisar na bola e você vai ter uma decepção. Agora, se você colocou a fé em Deus, não há idolatria afetiva. Se você colocou a sua fé em Deus, e Deus é aquele de quem você depende, e como você já leu, que ele não muda, Deus ele é imutável, então se Deus é imutável e a sua fé está num Deus que é imutável, então a sua fé também não vai mudar. Porque a sua fé está aplicada, está sustentada em alguém que não muda. O objeto da sua fé nunca oscila, é Deus. Quando eu oscilo na fé, eu digo, a minha fé não está em Deus. Porque se a minha fé tivesse em Deus, não teria oscilado. O problema é que eu firmei minha fé em alguém. E como a pessoa mudou para pior, a minha fé afundou. A minha fé mudou para pior. Então, eu me encho da palavra, palavras que comprovam o que Deus já provou sobre ele mesmo. E eu deposito toda a minha fé nele. Porque o objeto da minha fé agora é Deus. Meu negócio é com Deus. Minha fé está em Deus. Então eu tiro a pessoa do centro da minha vida e eu coloco Deus, porque ele nunca muda. E se essa pessoa que é Deus, no qual eu tenho ele como meu ídolo, a minha fé vai estar num lugar seguro. E eu não vou perder a minha fé. Sabe qual é o problema da idolatria sentimental? É a fé. O problema de toda idolatria é a fé. O problema é onde você está colocando a sua fé. Preste atenção. A sua fé é tão segura quanto aquilo onde ela está apoiada. Eu vou repetir. A sua fé é tão segura quanto aquilo onde essa fé está apoiada. Para você entender melhor, vou te dar um exemplo. A cadeira que eu estou sentado agora, eu estou sentado numa cadeira. Se eu tenho fé nessa cadeira, isso é o quanto eu me sinto seguro. Certo? Muitas vezes, preste bastante atenção, muitas vezes a gente senta numa cadeira e nem examina a cadeira. Muitas vezes a gente senta numa cadeira e nem olha direito. Você simplesmente senta e pronto. Agora, por que você não examina a cadeira quando você senta? É porque na sua mente existe uma suposição que aquela cadeira já foi utilizada antes por alguém. Ou talvez você já usou aquela cadeira e por isso você tem essa confiança que faz com que você se sente nela e simplesmente você creia que você está seguro e você não precisa examinar nada. Vou fazer uma pergunta para você. Você já sentou em alguma cadeira alguma vez na sua vida e ela quebrou com você? Eu já. Eu já sentei lá no interior. Eu sentei na cadeira e as pernas da cadeira se abriram e eu caí. Depois disso, até hoje eu sento desconfiado e com cuidado quando eu percebo que não é a cadeira que eu estou acostumado. Até hoje eu sinto desconfiado. Por quê?
porque eu perdi a confiança naquela cadeira. A sua fé é tão segura quanto aquilo onde ela está apoiada. É por isso que a fé não funciona se ela não tiver apoiada em Deus. Idolatria sentimental é você apoiar a fé na pessoa com quem você está. E aí eu pergunto, a sua fé está num relacionamento ou está em Deus? A estabilidade da sua fé é determinada, preste atenção, a estabilidade da sua fé é determinada pela estabilidade do objeto da sua fé. Então, a estabilidade da sua fé depende da pessoa para onde a sua fé foi apoiada. E quando você entra numa idolatria sentimental, vou tentar explicar. Quando você entra numa idolatria sentimental, você está apoiando sua fé naquela relação. Então, todas as suas expectativas estão direcionadas para aquela pessoa. Meu amado, alegria constante, felicidade, preenchimento, salvação, redenção, razão de vida, só quem pode dar isso tudo é uma pessoa apenas. É Deus. É Deus. Pode ter certeza disso. Você pode ter momentos de alegria e felicidade na sua vida sentimental. Alguém pode te fazer feliz, alguém pode te alegrar, mas aquele alguém, ele não vai conseguir sustentar o que um Deus pode sustentar na sua vida. E idolatria sentimental é colocar a pessoa no nível de Deus. Aí talvez você diga, pastor, eu nunca casei. Nunca casei. Você o tempo todo está falando mais sobre quem casou. Eu nunca casei. Então, o que é que eu devo fazer diante desse problema de idolatria sentimental? A primeira coisa que você precisa entender é que qualquer coisa que eu fale para você não é 100% de garantia que você não vai ter problema na sua vida sentimental. Sabe por quê? Porque vida 2 já está dizendo, depende de duas pessoas. Vida 2 depende de duas pessoas. Quando uma questão depende só de você, então a garantia é mais segura. Por exemplo, você vai fazer um teste ou uma prova de um concurso. Isso depende mais da sua disciplina nos estudos. Não vai depender da sua mãe ou do seu pai. Sua vida com Deus. Isso não vai depender dos seus amigos, dos seus pais, dos seus parentes. Isso vai depender da sua busca a Deus. Por isso que eu coloquei aqui Provérbios 16:3. Olha o que diz em Provérbios 16:3. Deixa eu ver se estão. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Bem-sucedidos. Depende de você. Veja que nesse texto tudo depende só de você. Não depende de outra pessoa. Veja que aqui não existe a conjunção condicional onde você precisa de outra pessoa para buscar Deus. Sua vida profissional, isso vai depender da sua qualificação profissional. Provérbios 14:23, como eu coloquei aqui, Provérbios 14:23, olha o que diz. Vamos lá. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar
leva à pobreza. Então, aqui está dizendo que se você é um cara que só fala e não age, você não vai prosperar. Mas aqui não está dizendo que depende de outra pessoa, depende de você. Mas casamento não depende de um. Casamento não depende de um. Depende dos dois. Porque se um não quiser nutrir o casamento, por mais que você faça tudo certo, pode dar errado. Desculpe, mas essa é a verdade. Olha, nessa área, olha o que Paulo disse lá em 1 Coríntios, como está aqui, 1 Coríntios 7,16. Olha o que Paulo falou aqui, ó. 1 Coríntios 7, 16. Diz assim, ó. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Olha o se aí. Nem Paulo e nem a Bíblia dá uma certeza que você, se fizer tudo certo, vai ter um casamento bacana, porque isso vai depender da pessoa com quem você casou também, ou com quem você vai casar. É verdade que existem promessas de Deus para uma família, mas é necessário que os dois estejam alinhados, porque aí já o casamento desandou. Então você veja que na vida sentimental existe o si. Como você, marido, sabe se salvará? Você, mulher, sabe se? Na vida sentimental, você depende da postura do outro. Então, para quem ainda não casou, nada, absolutamente nada do que eu falei vai trazer uma garantia 100%, porque é uma área que não depende só de uma pessoa. Mas a gente pode diminuir os sis se a gente tomar algumas atitudes. A gente pode diminuir os riscos. A gente pode diminuir a probabilidade de dar errado com atitudes. E uma das atitudes para diminuir esse cis é começar, por exemplo, um namoro só depois de muito diálogo. Porque você precisa conhecer bem a pessoa com quem você pretende casar. Então, é ter muita conversa, é ter muito diálogo. Para você diminuir os problemas na sua vida sentimental, você tem que gastar um bom tempo apenas na amizade. Essa coisa aí de conhecer o ontem e já pensam em casar, isso é perigosíssimo. Poucos casos dão certo. Dificilmente um casamento vai dar certo sem antes gastar um bom tempo com a amizade. Depois que a gente conhece a família da pessoa, que é muito importante, a gente precisa também saber o que essa pessoa pensa sobre família, o que essa pessoa pensa sobre trabalho, o que ela pensa sobre Deus, o que ela pensa sobre princípios da palavra de Deus, o que ela pensa sobre a vida, o que ela pensa sobre o futuro. Se já nas primeiras conversas a pessoa já está desalinhada, já pensa diferente de mim, sobre Deus, sobre família, opa, olha o sinalzinho de alerta. Mas também existe o perigo dela pensar igual a mim só para me conquistar. E é por isso que essa amizade tem que durar um pouco tempo, porque um pouco mais de tempo, porque a pessoa não consegue sustentar por muito tempo. Um momento ou outro a pessoa dá um vacilo e você descobre aquilo que aquela pessoa escondia. Mas é necessário, para você evitar tragédia na vida sentimental, você tem que conhecer. Não é se envolver, é conhecer a pessoa. Quando a gente tem um pouco de conhecimento
sobre o que existe dentro daquele corpinho bonito, dentro daquele bíceps, dentro daquele peitoral, o conhecimento além daquelas coxas bonitas, o conhecimento além daqueles quadris que chamam a atenção, é tudo muito bonito aos olhos. Mas o que é que tem dentro ali daquela pessoa? O que é que tem dentro da carcaça? Ah, é linda. Ah, é lindo. Mas o que tem lá dentro? Meu amado, um namoro só deveria começar quando a pessoa conseguisse captar o que tem dentro daquela outra pessoa. Mas a autoestima é tão baixa, a carência é tão grande, que se os olhos gostaram do que viram, então a pessoa já transforma aquela paisagem num relacionamento. E a gente esquece que o diabo se traveste em anjo de luz. Se o diabo consegue se travestir num anjo de luz, imagine num homem bonito. Se o diabo consegue se travestir num anjo de luz, imagine uma mulher linda. E aí, o que a gente está vendo são diabos lindos. Diabos lindos acabando com a alma de gente de Deus, que se adiantou e não procurou investigar antes o que tinha dentro daquelas pessoas. E é aí que surge a idolatria sentimental. Você, sem perceber, se torna escravo afetivo daquela pessoa. Por quê? Porque você acaba dependendo do sentimento do outro para se realizar. Então, como sem perceber, você tirou Deus do pódio da sua vida e colocou essa pessoa, você está cavando um buraco na sua vida sentimental. E também sem perceber, essa dependência que você passa a ter do outro se torna algo patológico. Meu amado, todo sentimento que gera dependência e exclusividade é um sentimento patológico. Esse sentimento que faz você ter que agradar o outro de qualquer jeito e se anular. Você tem que agradar de tudo que é forma o outro e se anular. Isso aí é falta de Deus. É Deus no lugar errado. Porque o amor não escraviza. O amor é libertador. O amor não é possessivo. O amor lança fora todo medo. Quando eu amo alguém e faço desse alguém a razão da minha felicidade, esse alguém passa a ser meu dono. E mesmo que essa pessoa não me escravize, eu acabo me escravizando por conta da minha dependência por ela. Se numa relação existe exercício de poder ou de posse sobre o outro, alguém está colocando uma pessoa no lugar que só cabe a Deus. E esse tipo de relacionamento ou de casamento, cedo ou tarde, vai acabar. Ah, pastor, então 2 ateus não podem ser felizes no casamento? Até pode. Mas se nesse casamento um passou a ser a razão da vida do outro, esse casamento já fracassou. Meu amado, o amor liberta, ele não escraviza. E essa relação vai viver em função de poder e controle, poder e controle, poder e controle, sempre nisso, poder e controle. Por que um casamento escravizante é prejudicial para os dois? É porque esse tipo de relação afeta o mundo espiritual. Nunca esqueça disso.
Relacionamento escravizante é um relacionamento que afeta o mundo espiritual. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Veja que mesmo Deus, preste atenção, mesmo Deus sendo a razão da vida de alguém, ele não é senhor para escravizar. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aí você entra numa relação de escravidão. Então, essa relação deixa de ser apenas uma relação sentimental e passa a ser uma relação espiritual. E por que ela passa a ser uma relação espiritual? Por que muitas pessoas que eu já atendi recebiam como se uma pressão espiritual de espíritos demoníacos que atuavam naquela outra com quem a pessoa se relacionava? Por que isso acontece direto, sempre? Com quem você teve intimidade, a ação maligna que atuava na vida daquela pessoa é transferida para a sua vida. Por que isso acontece? Porque essa escravidão emocional de você depender exclusivamente de alguém e colocar como se fosse o seu ídolo, a sua droga, você precisa daquela pessoa ou então você morre. O que acontece com isso? Isso gera uma escravidão. E essa escravidão no âmbito natural é transferido para o mundo espiritual. E por quê? Por que ela passa a ser uma relação espiritual? É porque esse namoro, esse casamento, ele consegue mudar a nossa condição espiritual. Nunca esqueça disso. Uma relação afetiva, quando ela se torna escravizante, ela deixa de ser apenas uma relação afetiva e passa a ser também uma relação espiritual. Porque essa relação, esse relacionamento, ele muda a nossa condição espiritual, de livres para escravos. E isso reflete no mundo espiritual. Então, toda a vida sentimental, onde existe idolatria afetiva, existe prisão emocional. E toda prisão emocional gera também uma prisão espiritual. É só você ler a Bíblia, meu irmão. Olha as relações da Bíblia, onde pessoas se envolveram, onde pessoas se entregaram à idolatria afetiva, e veja se não houve prisão espiritual. Adão e Eva, por exemplo. Aquela relação entre Adão e Eva gerou uma idolatria sentimental de Adão por Eva. E isso desembocou numa relação espiritual e numa prisão espiritual, porque ele acabou tomando uma decisão em linha com aquilo que Eva estava propondo. As relações da Bíblia mostram a idolatria afetiva e prisão espiritual. Adão e Eva, Abraão e Sarai, quando não era ainda Sara, quando ela pede para Abraão se deitar com a concubina. A gente tem outra prisão espiritual, Jacó e Raquel, que a gente estudou nessas 3 conversas que nós tivemos. Jacó e Lia também é um caso de prisão espiritual por conta da relação afetiva. E mais, Sansão e Dalila, uma relação afetiva que gerou prisão espiritual. Davi e Batseba, também uma relação afetiva que causou prisão espiritual. Acabe e Jezabel, relação afetiva que também transformou numa prisão espiritual. Herodes e Herodias, que também causou prisão espiritual. Ananias e Safira e outros casos. Meu amado, isso é tão sério, se você realmente, talvez, se você acreditar nisso, você vai ter mais cuidado em abrir o seu coração para alguém.
Porque o que está naquela pessoa é transferido para você também. Uma carga negativa no envolvimento afetivo, você pode carregar por 30 anos, por 40 anos da sua vida, um espírito maligno que você adquiriu num relacionamento aos 18 anos de idade e você com 60 carregando porque você não sabia disso. Isso é muito sério. Isso é tão sério que Deus alertava o povo de Israel para que não casasse com povos de costumes diferentes, porque ele sabia que cedo ou tarde aquele casamento traria uma prisão afetiva, depois uma prisão espiritual, porque quando Deus perde o primeiro lugar, preste atenção, quando Deus perde o primeiro lugar, o milagre não vai sair de Deus, porque Deus já não ocupa o primeiro lugar. O milagre vai ter que sair dessa pessoa que você colocou no lugar de Deus. E como pessoas não fazem milagres, você vai viver sem milagres a vida inteira. Então veja como isso é muito sério, você se envolver com qualquer pessoa. Além de criar uma prisão espiritual, onde você atrai os espíritos malignos que estavam na vida daquela pessoa para a sua vida, você também vai viver uma vida sem milagres, porque só Deus pode fazer milagre, e o milagre de Deus acontece quando ele ocupa o primeiro lugar. Preste atenção, estou terminando. Numa relação natural, o homem é marido da mulher. Mas quando a mulher coloca o homem no lugar de Deus, aquele homem passa a ser marido no mundo espiritual também. Porque ele está sendo elevado à categoria de Deus na vida daquela mulher. E isso também serve para o homem que coloca a mulher no lugar de Deus. Querido, não sei se você sabia, mas no mundo espiritual, Deus é o nosso marido. A igreja é a noiva de Cristo. No mundo espiritual, Deus é o nosso marido. É Ele que cuida da gente, é Ele que nos dá segurança, é Ele que supre as nossas faltas, porque é uma responsabilidade dele, é uma prerrogativa do marido da segurança. Mas quando ele é colocado em segundo plano, ele foi traído. Muitas vezes, em muitos textos da Bíblia, você vê adultério espiritual, onde Deus diz que foi traído por Israel. Ele foi trocado por outros deuses. Isso é traição espiritual. E numa traição espiritual, você não tem mais Deus como seu marido e não tem mais ele como seu supridor. Então, ninguém pode ser elevado à categoria de marido espiritual. Marido só no natural. Mas quando você coloca aquela pessoa, aquela mulher ou aquele homem, no lugar que é de Deus, onde a razão da sua vida é aquela pessoa, você acabou de trair Deus como um marido espiritual. E agora o milagre vai ter que vir desse novo marido que não vai conseguir fazer milagre e que com certeza está atraindo espíritos malignos, porque uma relação de idolatria sentimental atrai todo tipo de espíritos malignos. Isaías 54, 5 mostra sobre Deus sendo nosso marido, né? Pois o seu Criador é o seu marido. Aí as pessoas podem até dizer, está falando de Israel apenas, ele está falando da criação. Deus não é criador apenas de Israel, Deus é criador também, meu criador, seu criador. Pois o seu criador é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra, não é só de Israel, de toda a terra. O seu Criador é o seu marido. Mas ele é enquanto você o torna marido, primeiro lugar.
Ah, pastor, então eu devo amar menos o meu marido? Não. Você deve amar mais a Deus. Não é amar menos o marido, é amar mais a Deus. Mas, pastor, eu não consigo amar a Deus assim. É porque você não procura conhecê-lo. Você tenta cortejar Deus. Muita gente dentro da igreja tenta cortejar Deus. Passa um tempo lendo Bíblia, orando, mas é um tempo muito pequeno. E você não conhece uma pessoa em um pequeno tempo. Agora imagine conhecer um Deus que é infinito. Você precisa de muito tempo para conhecê-lo. Então, quando alguém diz eu não consigo amar a Deus desse jeito, é porque você não procura conhecê-lo constantemente. Porque é impossível, eu quero afirmar isso, é impossível conhecer alguém que não decepciona, que é perfeito, que não muda, que não trai e não amar. Deus é perfeito, Deus não decepciona, Deus é imutável, não tem como alguém não amar. Quando você passa a amar Deus do jeito certo, você não cria expectativas tão altas em cima da outra pessoa. E você para de sufocar aquela pessoa que você idolatrava. Meu amado, insistir num relacionamento com prisão afetiva é você viver infeliz por opção. Ou você muda e coloca Deus no lugar devido, ou você continua escravo de afetos, ou você vai perder esse relacionamento. E na história de Jacó e Lia, quem acha que eles foram infelizes, na história de Jacó e Lia, eles conseguiram romper a idolatria afetiva, sabia? Eles conseguiram romper a idolatria afetiva. Tanto Jacó, como Raquel, como Lia. Raquel conseguiu abandonar os ídolos que ela tinha. Ela conseguiu. Tanto Jacó como Raquel e Lia, eles colocaram Deus no devido lugar, no centro de suas vidas. Raquel abandonando os ídolos do pai. Jacó, a cura de Jacó aconteceu quando ele lutou com o anjo do Senhor. Interessante que se você ler lá, a Bíblia diz que ele foi sozinho. Eu fiquei prestando atenção nessa palavra. Jacó foi só. Ele não foi segurando na mão de Raquel. Ele abandonou a dependência exclusiva de Raquel. E quando a Bíblia diz que ele vai só, ele deixa Raquel e vai sozinho. Isso é um sinal de cura nessa área. E aí ele diz para o anjo que não te deixarei a não ser que me abençoe. Isso revela que Jacó entendeu que a fonte da sua bênção, a fonte da sua felicidade não estava em Raquel, estava em Deus. Não te deixarei até que me abençoe. Mas Lia também teve final feliz. E a cura de Lia aconteceu na oração que ela fez a Deus. Preste atenção. Todas as orações de Lia eram orações de idolatria afetiva. Todas as orações de Lia. Tudo idolatria afetiva. Mas teve uma que ela reconheceu que o centro da vida dela era Deus. Vamos dar uma olhadinha nesses textos aqui, que é o último, Gênesis 29, 32 ao 35. Gênesis 29, 32. Vamos ler primeiro 32. Olha o que diz aqui. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade,
agora certamente o meu marido me amará. Oração de idolatria afetiva. Ela queria ter um filho apenas para ter o coração do marido. Idolatria afetiva. Versículo 33. Lia engravidou de novo e quando deu à luz outro filho disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada. Está falando do marido. Deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. Mais uma oração de dor, de idolatria afetiva por Jacó. Outra oração, versículo 34. De novo engravidou e quando deu à luz mais um filho disse, agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Mais uma oração de idolatria afetiva, escrava, dependente. Mas na última oração ela rompeu e ela foi liberta. Olha o que diz o versículo 35. Olha como é diferente agora. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse, desta vez louvarei ao Senhor. Não falou mais de Jacó, não falou mais de desprezada, de rejeitada, não falou mais de felicidade, falou desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Que coisa tremenda, que coisa linda, que texto revelador. Todas as orações de Lia eram orações de idolatria afetiva, sempre focada na rejeição de Jacó por ela, sempre colocando a oração do Jacó como a razão da vida dela. Mas essa última oração, ela já não idolatra Jacó, ela amava a Deus acima de tudo. Meu amado, aqui ela decidiu que a felicidade plena dela só poderia estar em Deus. Porque ela teve tanta decepção com Jacó e ela viu que Jacó não tinha como gerar milagres na vida dela. Só poderia estar em Deus. E a Bíblia diz que nasce Judá. E por causa da mudança de postura de Lia, olha que coisa linda. Por causa da mudança de postura de Lia, Deus usou o filho de Lia, Judá, para que Davi viesse da tribo de Judá. Eram 12 tribos. Deus escolheu a tribo de Judá, que foi o filho no qual a oração dela não foi com idolatria, foi uma oração de louvor a Deus tão somente. Então, Deus escolhe esse filho de Lia, Judá, para que Davi viesse da tribo de Judá. E Jesus, o nosso Salvador, nascesse da tribo de Judá. E hoje, Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Meu amado, quando colocamos Deus no centro da nossa vida, Ele nos ajuda a organizar o nosso altar. Tiramos os ídolos errados e passam a ser pessoas que amamos e colocamos apenas um que é digno de todo louvor e de toda adoração. Jesus, o leão da tribo de Judá. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado, tenha edificado seu coração, tenha trazido entendimento para sua mente. E antes de terminar, eu ainda vou deixar você que não casou ainda, ou você que está com um casamento um pouco conturbado. Se você vive uma idolatria sentimental, coloque em prática o que você aprendeu hoje e nas outras conversas. E eu vou mostrar agora aqui um exemplo de uma família onde não há idolatria sentimental, mas existe Deus como centro e uma família totalmente realizada e feliz. Que Deus te abençoe. E traz coragem, traz ousadia, traz esperança, traz fé, traz alegria, traz a visão do futuro.
Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor é aquele que quebra o laço, o Senhor é aquele que quebra a armadilha, o Senhor é aquele que nos coloca em lugares seguros depois de nos salvar. Oh Deus, faça. O nosso clamor é dirigido ao Senhor. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sim, vamos declarar esse nome. O nome Yeshua significa Yahvé é salvação. E nós aqui na Flórida oramos também por você, qualquer que seja a tempestade, a ameaça, o furacão que tem vindo sobre a sua vida, qual seja a previsão da meteorologia ou um diagnóstico médico, o que quer que seja que tenha sido declarado, a rota do furacão que tem vindo contra a sua vida, concorde junto conosco e clame o nome do Senhor, como o Salmo 124 que a gente acabou de ler diz: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Só queremos encorajar você a separar tempos durante a sua semana para orar e buscar o Senhor. Porque se tem algo que dura para sempre, é a promessa do Senhor, é a palavra dele. E é esse momento de adoração a Ele que nos marca para sempre. Que o Senhor te abençoe e continue a orar. Nós vamos encerrar aqui. Amor, deixa eu só fazer mais um louvor. Pode, antes que acabe a bateria? É. Então vai. Se acabar, acabou. Vamos Se acabar, colocar aí acabou. a música do Song, aquela Million Years. sobre as águas. Oceans. Yes, oceans. Jesus te abençoe. A gente vai continuar aqui.